Jorge de Lima é outro dos grandes poetas da língua portuguesa e um poeta muito brasileiro, né? Ele vem de Alagoas, que é esse estado único em termos de literatura, um estado que tem uma história muito particular em termos da cultura, da sua alta cultura, e Jorge de Lima era alagoano. E médico, radicado no Rio a partir de determinado momento da vida dele, e escreveu poemas. Os críticos em geral consideram Jorge de Lima um poeta difícil. Ele era também, como de alguma forma, como Cecília Meirelles, e esse é um traço comum na literatura, na poesia brasileira, um traço usual. Ele também tinha uma inclinação espiritual muito forte. No caso de Jorge de Lima, bom, Cecília Meirelles também era católica, mas Jorge de Lima tinha um catolicismo muito forte. Ele se converteu ao catolicismo e via no catolicismo um elemento estruturante da sua visão de mundo. Ele era também artista plástico, fazia colagens, era uma figura muito interessante, né? E ele tem uma compreensão, ele tem vários poemas célebres, como Essa Nega Fulô, que é um poema muito interessante sobre as relações, nós diríamos, sensuais entre pessoas de diferentes origens no Brasil. Ele tem essa percepção da alma brasileira muito forte, mas tem uma percepção espiritualista muito grande, né? Então eu trouxe aqui dois poemas para vocês entenderem um pouco, né? Da Invenção de Orfeu, que é o grande livro dele, né? A Invenção de Orfeu, onde ele consolidou a sua obra poética. Agora escutai-me, o que eu falo de mim. Ouvi que sou eu em mim. Tocai esses cravos, já feitos para mim, suores de sangue, pressuados sem poros, Verônica herdada, sem face do ser. Embora, escutai-me, que eu falo com a voz inata que diz que a voz não é essa que fala por mim. Talvez minha fala saída de ti. Você tem aí os elementos do cristianismo dele, né, da redenção, e ele discute muito essa dualidade entre ele e o outro, como ao identificar o outro, ele identifica ele mesmo. É uma poesia um pouco complexa, mas vou ler dele um poema de amor, que também é muito conhecido, mas que continua sendo lindo, né? Este poema de amor não é lamento, nem tristeza distante, nem saudade, nem queixume traído, nem o lento perpassar da paixão ou pranto que há de transformar-se em dorido pensamento, em tortura querida, ou em piedade, ou simplesmente em mito, doce invento e exaltada visão da adversidade. É a memória ondulante da mais pura e doce face, intérmina e tranquila, da eterna bem-amada que eu procuro, mas tão real, tão presente criatura, que é preciso não vê-la, nem possuí-la, mas procurá-la nesse vale obscuro. Então ele está falando aí de um amor profundo que ele busca, e que ele deseja de uma forma muito intensa na sua intimidade de alma. Então Jorge de Lima é um poeta, eu falei, tido como difícil pelos escritores, pelos críticos, mas é um dos grandes poetas brasileiros. E a leitura da Invenção de Orfeu é um grande desafio. Antônio Carlos Vilaça, que era um crítico literário importante, dizia sempre que o desejo dele era ler a Invenção de Orfeu no paraíso, depois da morte. Porque ele achava uma obra sempre a ser lida por toda a eternidade, e realmente é um texto, é um livro de poesia difícil, que deve ser lido com muita compaixão e muita percepção, né, da intimidade, da sensibilidade da alma de Jorge de Lima. Então Jorge de Lima é um dos grandes poetas brasileiros e cabe sempre a nós lermos, e relermos.